Baseado no consenso, então, publicado em 2015, quais são as novas mudanças incorporadas nas diretrizes do suporte básico de vida? Primeira grande mudança se faz em relação à cadeia de sobrevivência. Cadeia de sobrevivência é um símbolo criado pela American Heart Association já nas primeiras diretrizes de ressuscitação, que demonstra como deveria ser o atendimento adequado de uma parada cardiorrespiratória em suas várias etapas. Vocês devem lembrar que primeiro tinha uma simbologia que era identificação precoce e acionamento do sistema médico de emergência, o início da ressuscitação das manobras de suporte básico já no local de ocorrência da parada, um terceiro elo da cadeia que era a desfibrilação precoce, utilizando o desfibrilador externo automático com acesso público à ressuscitação, o quarto elo da cadeia que seria o suporte avançado de vida, o serviço médico de emergência chegando ao local, e por fim, o último elo da cadeia, os cuidados integrados pós-parada cardiorrespiratória. Estes 5 elos continuam valendo para as paradas ocorridas fora do ambiente hospitalar, para as paradas extra-hospitalares. Nas paradas intra-hospitalares, temos agora um novo elo representado. Então, existe agora uma segunda cadeia de sobrevivência desenhada para as paradas que ocorrem dentro do ambiente intra-hospitalar. Este primeiro elo é o elo de prevenção, detecção precoce do risco de parada cardiorrespiratória. O que acontece? Habitualmente, os locais dentro do ambiente hospitalar em que ocorre parada cardiorrespiratória de forma inesperada devem ser a unidade de terapia intensiva e, particularmente, a unidade de emergência, o pronto-socorro. As demais unidades do hospital não são unidades que devem ter ocorrência de parada cardiorrespiratória, ou seja, de um evento inesperado. Parte do princípio que os pacientes que estão internados nessas unidades, eles devem ser adequadamente monitorados. E para tal, é importante a criação dentro do ambiente hospitalar dos chamados times de resposta rápida. O que seriam os times de resposta rápida? Times de profissionais, times multiprofissionais, treinados para a identificação precoce de fatores ou de marcadores que podem estar associados a maior risco de parada cardiorrespiratória. Pacientes que começam a ter alteração do nível de consciência, pacientes que têm alteração dos níveis tensóricos, pacientes que começam a ter alterações do ritmo cardíaco, ou seja, existem protocolos definidos e esses times são treinados na identificação destes fatores para que, ao se detectar uma parada ou um risco, um desses fatores como risco associado de uma parada cardiorrespiratória, esse paciente já seja imediatamente abordado e levado para uma unidade com melhores condições de atendimento para uma condição de urgência e emergência. Esse código de identificação dos fatores associados precoce à parada é o que nós chamamos, na maioria dos serviços, de código amarelo. O código amarelo, então, detecta essa ocorrência e remove esse paciente para uma unidade que ele possa receber um suporte mais adequado, que evite a progressão do seu quadro para uma parada cardiorrespiratória, evitando assim o que nós chamamos de código azul, que é o código de identificação da parada cardiorrespiratória intra-hospitalar. Então, se espera que este primeiro elo de prevenção, quando ele é adequadamente desenhado e forte no ambiente hospitalar, ele faz com que eu tenha cada vez mais no meu hospital códigos amarelos, ou seja, meu time está treinado para identificar precocemente o risco de parada cardiorrespiratória associada, e cada vez menos códigos azuis, que são paradas que ocorrem no ambiente fora do ambiente habitual dos departamentos de emergência da unidade de terapia intensiva. Essa é uma primeira mudança, uma mudança de preocupação com a prevenção da parada cardiorrespiratória dentro do ambiente hospitalar. Segunda mudança importante que nós temos nas novas diretrizes de suporte básico de vida. A sequência de avaliação dos pacientes. É importante que os pacientes possam ser avaliados nos seus diversos aspectos relacionados à parada de uma forma mais rápida e simultânea. Eu não preciso fazer aquela avaliação muito step a step, como nós fazíamos na diretriz anterior. Primeiro uma avaliação de nível de consciência, depois uma avaliação de pulso, depois a necessidade de chamar por ajuda, enfim. Isso criava etapas que facilitavam, de certa forma, o aprendizado, mas retardavam o início das compressões torácicas, que é o ponto principal durante as manobras de suporte básico de vida.
Portanto, hoje em dia você faz esta avaliação de forma simultânea, de acordo com a nova diretriz, ou seja, você avalia o nível de consciência e ao mesmo tempo já está avaliando o pulso, avaliando a respiração, pedindo por ajuda. E mesmo no ambiente extra-hospitalar, essa solicitação de ajuda não necessariamente pressupõe mais abandonar o paciente para chamar ajuda. Você pode utilizar, por exemplo, o recurso do celular, inclusive com o recurso Viva Voz. Ligar para o serviço médico de emergência, 192 no Brasil, 192 ou 193, e já acionar esse serviço médico no Viva Voz enquanto já vai realizando as manobras de suporte básico, inclusive a compressão torácica, se necessário. Em relação à compressão torácica, nós temos uma mudança de frequência. A frequência de compressões passa agora de 100 a 120 compressões por minuto. E a frequência de ventilações passa a ser uma ventilação a cada 6 segundos. Notem que ultrapassar a frequência de 120 por minuto também pode ser deletério, porque isso pode fazer com que essa qualidade destas compressões decaia. Você não tenha tempo suficiente para permitir que o tórax relaxe e o coração consiga encher adequadamente e a cada compressão liberar um volume sanguíneo adequado, um fluxo sanguíneo adequado para a aorta. Então agora nós temos uma velocidade de compressão de 100 a 120 e uma frequência de ventilação de 1 a cada 6 segundos. Em relação à profundidade desta compressão, cada compressão deve chegar a 5 centímetros de depressão do externo, mas não exceder 6 centímetros. Exceder 6 centímetros também pode ser deletério por reduzir também a quantidade de sangue que vai retornar para o coração a cada compressão, quando você permite que o tórax relaxe, e vai diminuir o volume de sangue que vai ser ejetado para a aorta. Então, um ponto importante é que eu devo atingir os 5 centímetros, mas não exceder 6 centímetros de profundidade. Para conseguir manter essa qualidade de compressão, uma profundidade de 5, sem exceder 6, agrega-se na nova diretriz o recurso de novos equipamentos que fazem essa mensuração de profundidade. Então, eu posso disponibilizar esse equipamento sobre o tórax e fazer a compressão sobre esse equipamento. Estes equipamentos, alguns já disponíveis no Brasil, esses equipamentos permitem que eu mensure qual a profundidade da minha compressão e também permite que eu possa dizer se o meu tórax retornou para a posição correta a cada compressão. Um novo conceito também agregado na nova diretriz e focado nesta preocupação de qualidade da compressão torácica é o conceito de fração de compressão. Fração de compressão é o tempo de parada total no qual você despende exatamente focado realizando compressão torácica. Explicando melhor, quando eu começo a fazer manobras de ressuscitação, o meu cronômetro começa a correr de forma contínua. Para que eu meça a fração de compressão, eu posso imaginar 2 cronômetros. Um que vai contar o tempo completo da ressuscitação e o outro que vai ser interrompido periodicamente toda vez que eu interrompo a compressão para fazer algum tipo de manobra. Por exemplo, interrompi a compressão para fazer ventilação, interrompi a compressão para disponibilizar as partes do desfibrilador externo automático e liberar um choque na sequência. Ao final do meu período de ressuscitação cardiopulmonar, eu posso pegar este tempo em segundos do cronômetro que foi interrompido várias vezes e dividir pelo tempo em segundos total das manobras de ressuscitação. Esse valor não deve ser inferior a 60% do tempo de ressuscitação. E para as equipes bem treinadas, chamadas equipes que executam ressuscitação cardiopulmonar em alto nível de qualidade, esse tempo deve ser o mais próximo de 80%. Então, a fração de compressão deve ficar entre 60% e 80%, o mais próximo de 80%. Por fim, ainda dentro das modificações do suporte básico de vida, foi acrescentado ou foi permitido o uso da naloxona, naloxone ou naloxona aqui no Brasil, como um antídoto já no pré-hospitalar para as paradas cardiorrespiratórias possivelmente associadas ao abuso de opioide. Esses achados são comuns dentro do ambiente hospitalar, situações em que um paciente faz intoxicação por uso de opioide e acaba fazendo parada cardiorrespiratória ou algum sinal que esteja associado ao risco de parada cardiorrespiratória.
Mas fora do ambiente hospitalar, no extra-hospitalar, as intoxicações por opioide começam a se tornar uma realidade, infelizmente, frequente, não apenas no território americano, como também no nosso país. A diretriz agrega o uso, a possibilidade de uso de naloxone para pacientes que têm suspeita de parada cardiorrespiratória associada ao opioide. A única dificuldade é que essa apresentação da naloxona, ou naloxone, ela deve ser intranasal ou intramuscular, e nós não temos disponível estes equipamentos ou essa forma de administrar a naloxona no Brasil. Infelizmente, no Brasil, nós só temos disponível, no momento, a naloxona para uso intravenoso e, na maioria das vezes, disponível apenas nos serviços hospitalares ou nas ambulâncias de suporte avançado pré-hospitalar. Isso restringe um pouco o uso desta recomendação já de imediato em nosso território. Em relação à desfibrilação externa automática, não há mudanças, recomendando-se apenas, reforçando-se cada vez mais, dentro da cadeia de sobrevivência, a disponibilidade do uso de desfibriladores externos automáticos em acesso público. No Brasil já temos alguns estados que disponibilizam leis municipais e leis estaduais para recomendação de uso de desfibrilador externo automático em diversos ambientes, particularmente nos ambientes que têm fluxo acima de 1.000 a 1.500 pessoas por dia e que têm um maior risco de ocorrência de parada cardiorrespiratória. Infelizmente, ainda não é a realidade do país inteiro, nós não temos uma lei nacional ainda que cubra esta recomendação. Portanto, uma vez mais, na nova diretriz, se reforça a necessidade do uso do desfibrilador externo automático acessível na comunidade.